Você tem 25, 28, 30 anos. E quando olha para a conta bancária, vê praticamente zero. E aí pensa, ainda tenho tempo, ainda sou jovem, vou começar a me preocupar com dinheiro mais tarde. Mas deixa eu te contar algo que vai doer. Você não tem tempo. Você já está atrasado. E cada dia que passa sem entender o que eu vou te mostrar agora é um dia que você nunca recupera. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Seus 20 anos são a década mais valiosa da sua vida financeira. Não são seus 30, não são seus 40, são seus 20. E se você chegou nos 25, 28, 30 sem entender o básico sobre dinheiro, você já perdeu anos preciosos que valem literalmente centenas de milhares de reais. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa entender antes dos 30 para não ficar preso financeiramente para sempre. E se você já passou dos 30, presta atenção ainda mais, porque você não pode perder mais tempo. O que você precisa entender? Tempo. Vale mais que dinheiro. A primeira coisa que você precisa entender é essa. Tempo é o ativo mais valioso em finanças. Não é quanto você ganha, não é quanto você investe, é quanto tempo você tem para os juros compostos trabalharem. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Elas acham que podem compensar tempo com dinheiro. Tudo bem, comecei tarde, mas vou investir o dobro depois. Mas não funciona assim, porque tempo não se compra. Tempo perdido é perdido para sempre. Vou te dar números que vão te chocar. Pessoa A começa a investir aos 25 anos. Investe R$ 500 por mês até os 35 anos. Depois para. Nunca mais coloca R$ 1, mas deixa o dinheiro crescendo. Pessoa B não investe nada dos 25 aos 35. Mas dos 35 aos 65, investe R$ 500 por mês religiosamente. São 30 anos investindo contra 10 anos da pessoa A. Quando as duas chegam aos 65 anos, quem tem mais? A pessoa A. Ela investiu R$ 60 mil no total e tem aproximadamente R$ 2.600.000. A pessoa B investiu R$ 180 mil e tem aproximadamente R$ 1.800.000. A pessoa A investiu 3 vezes menos e terminou com R$ 800 mil a mais. Por quê? Porque ela começou 10 anos antes. E esses 10 anos valeram R$ 800 mil. E é exatamente por isso que se você tem 25, 28, 30 anos e não está investindo, você está literalmente jogando centenas de milhares de reais no lixo. Cada ano que passa é um ano de juros compostos que você perdeu para sempre. Mas aqui está onde fica ainda mais brutal. Não é só sobre o dinheiro, é sobre liberdade. Porque quem começa cedo pode se aposentar aos 45, 50 anos. Quem começa tarde vai trabalhar até os 70. E a diferença não é talento, é só ter começado cedo. E isso nos leva diretamente para o segundo ponto que você precisa entender urgentemente. Seu salário não é seu maior problema. A maioria das pessoas com 25, 30 anos está focada na coisa errada. Elas querem aumentar o salário, conseguir promoção, ganhar mais. E aí tudo vai se resolver. Mas aqui está o que ninguém te conta. Não importa quanto você ganha se você não sabe o que fazer com o dinheiro. Tem gente ganhando R$ 10 mil que está tão quebrada quanto quem ganha R$ 3 mil. A diferença é que uma tem dívidas maiores. Segundo pesquisa do SPC Brasil, 68% das pessoas que ganham acima de R$ 5 mil por mês não têm reserva de emergência. 7 em cada 10. Elas ganham bem, mas não têm nada guardado. Por quê? Porque focaram em ganhar mais, mas não em controlar gastos. E aqui está uma armadilha. Você ganha R$ 3 mil, trabalha duro, consegue promoção, agora ganha R$ 5 mil. Excelente. Mas aí você muda de apartamento, compra um carro melhor, começa a sair em lugares mais caros e 6 meses depois está tão apertado quanto estava ganhando R$ 3 mil. Isso tem um nome, Lifestyle Inflation. É a tendência de expandir os gastos quando a renda aumenta, e é o assassino silencioso de patrimônio, porque você pode dobrar, triplicar seu salário e continuar quebrado se você expandir os gastos junto, e é exatamente por isso que o foco não deve ser só ganhar mais, deve ser criar o hábito de viver abaixo dos seus meios, porque esse hábito criado cedo vale mais que qualquer salário alto. Mas espera, porque isso ainda não é tudo. Tem algo ainda mais importante que você precisa entender antes que seja tarde demais. A diferença entre ativo e passivo determina tudo.
Essa é a coisa mais importante que você vai aprender hoje. E se você tem 25, 28, 30 anos e não entende isso, você está desperdiçando sua vida financeira. Ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Parece simples? É, mas a maioria das pessoas gasta a vida comprando passivos achando que estão investindo. Vou te dar exemplos concretos. Você financia um carro de R$ 80 mil. Esse carro é ativo ou passivo? Passivo, ele não gera renda, só gera despesa. Gasolina, manutenção, IPVA, seguro, desvalorização. Você colocou R$ 80 mil em algo que só tira dinheiro do seu bolso. Agora você compra ações de uma empresa que paga dividendos. Ativo. Elas colocam dinheiro no seu bolso todo mês sem você fazer nada. Você compra um imóvel e aluga. Ativo. Ele gera renda mensal. E aqui está a diferença brutal. Pessoas pobres gastam dinheiro comprando passivos. Carro, móveis, eletrônicos, roupas, coisas que só tiram dinheiro. Pessoas ricas gastam dinheiro comprando ativos, coisas que geram renda. Segundo dados da Receita Federal, pessoas com patrimônio acima de R$ 1 milhão têm em média 73% do dinheiro em ativos que geram renda. Pessoas com patrimônio abaixo de R$ 50 mil têm em média 85% do dinheiro em passivos. E é exatamente por isso que você precisa parar de comprar coisas que não geram renda e começar a acumular ativos. E quanto mais cedo você entende isso, mais rápido você fica rico. Mas aqui está onde a maioria das pessoas da sua idade erra completamente. Elas veem os amigos comprando carro, apartamento, viajando e sentem pressão para fazer o mesmo. E aí gastam tudo comprando passivos para não parecer que estão ficando para trás. Mas a verdade é o oposto. Quem está comprando passivos aos 25, 30 anos é quem está ficando para trás. Quem está acumulando ativos silenciosamente é quem está saindo na frente. Só que ninguém vê, porque ativos não aparecem. Mas daqui a 10, 15 anos a diferença vai ser brutal. E isso nos leva para o último ponto que você precisa entender antes que seja tarde demais. Você não vai compensar. Depois, essa é a mentira que você conta para si mesmo. Tudo bem. Agora eu aproveito. Depois dos 35, 40 anos eu começo a investir sério. Mas deixa eu te mostrar por que isso não funciona. Quando você tem 25, 30 anos, você tem duas coisas: tempo e flexibilidade. Você pode morar em lugar mais barato, pode comer em casa, pode cortar gastos sem afetar ninguém. E você tem 35, 40 anos para os juros compostos trabalharem. Mas quando você chega nos 35, 40 anos sem ter investido, você perdeu o tempo. E pior, agora você tem mais responsabilidades. Filhos, família, despesas fixas maiores. Fica infinitamente mais difícil investir R$ 1.000 por mês aos 40 do que investir R$ 500 aos 25. Vou te dar um exemplo brutal. Você tem 28 anos. Pode investir R$ 600 por mês, mas decide, depois eu faço isso. Passa 10 anos gastando tudo. Aos 38 decide investir. Agora precisa investir R$ 1.800 por mês para compensar o tempo perdido. 3 vezes mais. E aqui está a parte que mais dói. Mesmo investindo R$ 1.800 dos 38 aos 65 anos, você não alcança quem investiu R$ 600 dos 28 aos 65. Você perdeu 10 anos que valem literalmente centenas de milhares de reais. Não tem como compensar. Segundo o levantamento da Ambima, pessoas que começam a investir antes dos 30 anos acumulam em média 4,2 vezes mais patrimônio do que pessoas que começam depois dos 40. 4 vezes mais. Não porque investiram mais, porque começaram mais cedo. E é exatamente por isso que a hora é agora, não é amanhã. Não é quando você ganhar mais, não é quando sobrar, é agora. Mesmo que seja R$ 100, R$ 200 por mês, porque esses R$ 100 hoje valem mais que R$ 500 daqui a 10 anos por causa do tempo. O que fazer agora? Se você tem 25, 28, 30 anos e não está investindo, você está atrasado, mas ainda dá tempo de recuperar, mas só se você começar hoje. Primeiro passo: abre conta numa corretora, hoje, não deixa para a semana que vem, hoje. Segundo passo: automatiza R$ 200, R$ 300, R$ 500, o que você conseguir para sair no dia do salário e ir direto para Tesouro Selic. Você nem vê esse dinheiro, ele já nasce investido. Terceiro passo: vive com o que sobra. Você vai perceber que você não precisa daquele dinheiro e em 6 meses você nem lembra que ele existia. Quarto passo: aumenta todo ano. Conseguiu o aumento? Metade vai para investimento. Bônus, investimento. 13º, investimento. Quinto passo: não toca.
Esses primeiros 30 mil reais, 50 mil reais são sagrados. Você não resgata por nada que não seja a emergência real. Se você fizer isso agora, se você começar hoje aos 25, 28, 30 anos, daqui a 20, 25 anos, você vai estar livre. Você pode se aposentar cedo, pode escolher onde trabalhar, pode ter liberdade de verdade. Mas se você continuar adiando, se você continuar achando que depois compensa, você vai chegar aos 50, 60 anos sem nada. E aí não tem mais tempo, não tem mais jeito. Você perdeu a janela, a decisão que muda tudo. Você acabou de descobrir o que precisa entender antes dos 30 para não ficar preso. E se você já passou dos 30, você descobriu por que está onde está. E agora só tem uma pergunta: você vai fazer algo diferente ou vai continuar igual? Porque aqui está a verdade mais dura. Você tem duas escolhas. Primeira, você começa hoje, mesmo atrasado, mesmo tendo perdido tempo, você começa e constrói o que pode daqui para frente. Segunda, você continua adiando. Continua achando que depois compensa. E daqui a 20 anos você está no mesmo lugar ou pior, e aí não tem mais volta. Tempo é o único recurso que você não pode comprar. E cada dia que passa sem investir é um dia perdido para sempre. Então a decisão não é se você vai começar. É se você vai começar hoje ou continuar perdendo tempo. E se você tem 25, 28, 30 anos, você ainda tem a vantagem mais poderosa que existe. Você tem tempo. Use. Antes que seja tarde. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente começando hoje. Meu nome é Denilson e nos vemos na próxima.